delação do Mauro Cid ela foi muito mais bombástica para o Bolsonaro do que nós estávamos imaginando, porque Cid ele confessou que entregou o dinheiro da venda das joias em mãos para o Bolsonaro em 2 viagens para os Estados Unidos. O inquérito está no fim, Bolsonaro vai ser iniciado e depois preso. E nós ficamos sabendo também que a terceira joia era um bracelete, ironicamente um bracelete, já que Bolsonaro vai receber 2 algemas prateadas de inox futuramente quando ele for preso. O problema é que o inquérito das joias ele vai ser finalizado sem que todo esse mistério da terceira joia seja solucionado. E aí que eu começo a ficar preocupado com aquela declaração do diretor da PF dizendo que essa joia trazia robustez. Eu vejo que o Bolsonaro, mesmo com isso, não tem chance de escapar e a única chance é a fuga. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Mauro Cid apelou contra Bolsonaro, afundou o ex-presidente. A única chance é a fuga, Bolsonaro vai fugir? Se você quer Bolsonaro preso, like no vídeo e se inscreva no canal. A informação de que Mauro Cid deu o dinheiro em espécie para o Bolsonaro foi trazida para nós por Igor Gadelha do Metrópolis. Cid falou nos depoimentos, não no depoimento que ele prestou recentemente, mas ao longo de toda a investigação, que ele realizou a venda das joias e entregou o dinheiro em espécie para o Bolsonaro em 2 momentos. Cid entregou o dinheiro para Bolsonaro em 2022, na última viagem de Bolsonaro a Nova York, quando o ex-presidente discursou na ONU. Foi ali que Cid entregou metade do valor ou parte do valor para o ex-presidente em dinheiro. E a segunda parte, isso já em 2023, em Orlando, quando Bolsonaro se refugiou e fugiu do país, abandonando o mandato antes do fim. Resta saber agora se Mauro Cid tem provas para comprovarem isso que ele está falando, porque se ele tiver provas que ele deu o dinheiro em mãos do Bolsonaro, então acabou, não há mais nada a ser feito, o Bolsonaro vai ter caracterizado o crime de peculato, né? Bolsonaro até tenta usar ali estratégias de defesa, falando que ele recebia muitos presentes, que a informação dos presentes chegava nele só no final, e tinha presente que eu nem sabia que eu estava recebendo, para falar que ele foi roubado. Esse é o argumento que o Bolsonaro está utilizando. Eu fui roubado, eu não sabia, não sei se vai colar. O Cid prestou um novo depoimento recentemente junto com o pai. Tanto o Cid quanto o pai, o general Lorena Cid, serão indiciados. Nesse novo depoimento, que durou aí 2 horas mais ou menos para os dois, eles descreveram novamente como foi a operação de venda e recompra das joias e falaram sobre o terceiro elemento, a terceira joia que também foi descoberta pela Polícia Federal nessas últimas diligências que foram feitas nos Estados Unidos. Esse inquérito era para ter sido encerrado no final de maio, só que por conta da descoberta dessa terceira joia, o inquérito precisou se alongar um pouquinho. No depoimento, Cid e o seu pai alegaram ou afirmaram aquilo que nós já esperávamos que eles fossem falar. Eles não sabem o que era essa terceira joia, quem vendeu, eles têm um total desconhecimento. O próprio Cid já tinha falado, isso segundo a cobertura política, que talvez um familiar de Bolsonaro tivesse feito a operação de venda dessas joias. Mas a Polícia Federal teria uma informação de que o pai do Mauro Cid teria levado a terceira joia para ser vendida lá na joalheria. A informação que nós temos é que essa terceira joia era um bracelete, algo bastante assim irônico, né? Porque Bolsonaro vai receber um bracelete em formato de algemas bem dourada ou talvez até felpuda, mas aí a parte felpuda é quando ele estiver já preso, né? Lá na Papuda. Mas era um bracelete. O bracelete era um bracelete cravejado de pedras preciosas que podiam ser vendidas separadamente. Só que aí começa todo o problema dessa situação. Quem falou que houve uma terceira joia vendida foi um joalheiro. E esse joalheiro, ele trouxe uma informação que, segundo a CNN Brasil, a joia não foi vendida. Então isso já é meio conflitante, porque alguns veículos de comunicação disseram que a joia havia sido vendida, mas a CNN Brasil disse que não houve venda das joias. Então como que isso vai ficar no inquérito final? Houve a venda ou não houve a venda? E aí começa o problema com aquela fala que eu falei pra vocês, que foi uma fala muito infeliz do diretor-geral da Polícia Federal. O cachorro tá latindo, eu vou dar uma pausa. O diretor da Polícia Federal, o diretor-geral da PF, ele disse que essa terceira joia trazia robustez para o inquérito. E eu falei, essa é uma fala infeliz. Porque como que você vai trazer robustez
com uma prova encontrada aos 45 do segundo tempo. Ele poderia dizer que, olha, essa prova é um agravante, mas não robustez. E o pior de tudo é que, além do cachorro ter voltado a latir, a CNN Brasil, segundo a Clarissa, e agora me fugiu o nome, ela disse o seguinte, Damasceno ou Damascano, algo assim. Ela disse que o inquérito vai ser encerrado sem que o mistério da terceira joia seja solucionado. Olha a situação que nós estamos agora, porque o diretor-geral falou que essa prova trazia robustez ou traria robustez, só que o inquérito pode ser encerrado sem que o mistério seja solucionado. Então, o diretor da Polícia Federal cometeu uma falha, pode ter sido uma gafe, mas pode ter acontecido pior, que esse inquérito não tinha nenhum tipo de robustez na verdade. Isso foi uma grande imbecilidade do diretor da Polícia Federal. O diretor, o Andrei Rodrigues, diretor da PF, ele gosta de aparecer, adora um holofote. Neste momento, o mais importante é ser discreto. Falou demais e está comprometendo as investigações. A fala dele cria o argumento de que a prisão do Bolsonaro no inquérito das joias é uma prisão frágil. Frágil, por mais que nós tenhamos caracterizado o peculato. Mas ele não deveria ter falado. As provas, pessoal, contra o Bolsonaro, segundo as informações também que nós temos, elas são robustas. Documentos, vídeos, fotos. Tudo isso mostrava que o Bolsonaro, ou mostra que o Bolsonaro sabia da operação de compra e venda. E a estratégia que o Bolsonaro está usando para defesa não é uma estratégia que ele usava antes. Ah, não, nós podíamos vender. Eles não estão usando mais isso. Porque eles sabem que essa estratégia é uma estratégia falha. Não adianta falar que eram interpersonalismos, não. Eles estão falando que o Bolsonaro não sabia da existência dessas joias. Só que se o Mauro Cid de fato provar que o Bolsonaro recebeu o dinheiro em mãos da venda das joias, do relógio e dos outros itens, então acabou essa estratégia do Bolsonaro. Não há argumento que possa ser usado pela defesa do Bolsonaro. O problema tá que o diretor da Polícia Federal falou que a prova é robusta e essa prova robusta não vai ter solução no final. Olha, a Polícia Federal, ela tinha tudo para prender o Bolsonaro sem qualquer tipo de argumento da defesa. O argumento frágil. Mas ela própria se embananou nisso. Ela própria se embananou. A família do Bolsonaro tem certeza de que Bolsonaro vai ser condenado ou vai ser indiciado no inquérito das joias e no inquérito da falsificação do certificado de imunização, assim como Mauro Cid. Mas uma prisão preventiva, nesse momento, está descartada. Bolsonaro só vai ser preso depois da 5ª, 18ª, 13ª instância, depois que todos os recursos forem encerrados. E, de fato, Bolsonaro será preso. Bolsonaro cometeu crimes, as provas estão aí, resta saber se essas provas no inquérito das joias, elas são provas de fato robustas. Eu vejo que no inquérito da falsificação, as provas são muito mais eloquentes contra Bolsonaro. Mas nenhum desses inquéritos são mais graves do que o inquérito do Silvini Vasquez dos bloqueios nas rodovias no segundo turno contra o Lula. A última esperança do Bolsonaro é uma fuga para a Argentina. Ou para outro país, a Argentina é nosso país vizinho, é muito mais fácil. Só que essa fuga ela precisa ser construída com uma anistia. O governo Javier Milei já sinalizou que o problema dos patriotários que se refugiaram na Argentina é um problema jurídico do Brasil. Ou seja, ele não vai dar asilo político para essas figuras. Temos que ver o que vai acontecer. O Milei sinalizando que não vai dar asilo político para esses patriotários, sinaliza também que não vai dar asilo, que não tende a dar asilo político a Bolsonaro. O que ele vai fazer, nós temos que ver. O inquérito chega ao fim, vamos ver o inquérito final, o relatório final, para sabermos mais detalhes e tirarmos essas dúvidas se as falas do diretor-geral da Polícia Federal são comprometedoras para o inquérito, se o inquérito de fato é frágil ou se o inquérito ele é de fato robusto. Vamos esperar com muita ansiedade, mas ninguém está mais ansioso do que Bolsonaro.